desse jeito, essa expressão não fica muito bem escrita algebricamente. Aí, para poder resolver essa situação, eu tenho que separar isso aqui em partes, assim, ó. Primeiro elemento ao quadrado, certo? Elevado ao quadrado. Como esse 2 aqui está fora, eu vou deixar ele rosa e eu vou colocar ele fora, tudo bem? O 2 do expoente ele é o 2 da base A ao quadrado. A mesma coisa para o B ao cubo. Vou colocar o B ao cubo dentro do parêntese e aí eu vou levar ao quadrado, certo? Prof, e o restante? Vai aplicar a mesma técnica, certo? Vezes esse 3 é 3 e é expoente do A ao cubo, por isso eu vou colocar ele dentro do parêntese elevado ao cubo, certo? Mesma coisa para B ao quadrado, dentro do parêntese B ao quadrado elevado a 3. Pronto. E agora o que eu faço? Você cai uma propriedade, uma potenciação, eu não lembro se nós definimos ela como P1, P2, P3, P4, P5, mas acho que foi P5. Na P5, confere depois, por favor. Vê se a P5 é a que fala que é a potência de potência e tem que multiplicar os expoentes. Confere depois, por favor. Mas, resumindo, vou fazer um paralelo aqui, tá? E vou anotar aqui para vocês, ó. A elevado a N, isso aqui, elevado a N, é a mesma coisa que eu pegar a base A, elevar a N, vezes N. O que isso significa? Que se eu tenho uma potência e uma potência, eu vou simplesmente multiplicar os expoentes, tudo bem? Então nesse caso está fácil, ó, vai ficar A elevado a 4 vezes B elevado a 6 vezes A elevado a 9 vezes B elevado a 6. Pronto, terminou? Não. Existe a propriedade comutativa da multiplicação, inclusive sexto, sétimo ano já veio isso, eu vivo falando de comutatividade, que você pode ficar dançando com essas bases. E é interessante que as bases que sejam iguais fiquem próximas umas das outras. Então, por exemplo, eu tenho aqui a base A quarta e a base A nona. Eu tenho a base B a sexta e a base B a sexta. O que eu vou fazer? Eu só vou trocar elas de posição de forma com que as bases fiquem juntas, próximas umas das outras. Então, esse caso aqui vai ser A quarta vezes A nona vezes, o que eu faço com as bases? B, eu só repito. Então, B a sexta vezes B a sexta. Uma possível prova pergunta aqui, qual a propriedade que garante essa manipulação? De ficar brincando com essas bases, não vai para cá. A propriedade de comutativa da multiplicação. Tudo bem? Terminou? Não terminou. Esqueceram de colocar o igual. Terminou, igual, tá? Só para ajudar. Ó, agora nós temos caímos as propriedades de potenciação. Não lembro se eu já defini ela com vocês na aula passada, mas acho que não. Mas é fácil. Vou fazer ela aqui no cantinho, uma outra propriedade. E aí seria a propriedade de potenciação. Sétimo ano vai ver isso aqui na próxima aula. Tá? Sétimo. Próxima aula, eu teria isso aqui, ó. A propriedade, né? Garante que eu tenho A quarta vezes A nona. Como nós temos bases iguais, e eu vou trocar essa base para azul, e eu estou diante de uma multiplicação, para resolver isso aqui, eu vou simplesmente manter a base e eu vou somar os expoentes. Se eu fizer isso, eu vou manter essa situação. Mantenho a base A, que é azul, e vou somar os expoentes 4 mais 9. Mantendo a base A, eu terei 9 mais 4, que dá 13. Prof, tem como generalizar isso? Sim. Aqui eu te dei um exemplo meio que com número, né?
elevado a n. Se eu estou em multiplicação de potência de mesma base, eu vou repetir base e vou somar expoentes, né? M mais N. Então, enxergam que essa propriedade é exatamente o que eu apliquei aqui e é o que eu preciso aplicar aqui. A propriedade comutativa, então, nos garantiu que pudesse ficar movimentando A, B, para lá e para cá, certo? E aqui está de graça, ó. Vou manter A elevado a 4 mais 9, que dá 13, vezes B elevado a 12. Prof, como é que eu sei que eu paro aqui? Quando nós estudamos lá no oitavo a ideia de coeficientes e parte integral, né? Beleza, muita coisa aqui. Ó, por exemplo, então, se eu tivesse 2x ao quadrado, o número que acompanha a letra das variáveis é chamado de número que é chamado de coeficiente, e essa coisa que tem a letra é chamada de parte integral, tudo bem? Então, os números que acompanham as variáveis são chamados de coeficiente e as letras são chamadas de parte integral. Nesse caso, as partes integrais não são iguais, tudo bem? Então, se elas não são iguais, não tem a mesma base. Se não tem a mesma base, eu não posso fazer mais nada. Por isso que eu garanto que não dá para continuar, tudo bem? Forte